Que piada de judeu sempre existiu, não tem como negar, né? Na minha opinião, eu acho que isso faz parte da graça e do bom humor entre uma roda de amigos. Mas nos últimos anos, essas piadas têm virado cada vez mais uma onda de conspiração e até de acusação mesmo, tanto aqui na Europa como nos Estados Unidos. Todos aqueles argumentos que eram usados pelo Partido Alemão nos anos 40 sobre como as crises aconteciam por culpa dos judeus, porque eles controlavam os bancos, o governo, até a mídia, isso parece que tem voltado a entrar em alta por aqui. No X, né, ou no Twitter, é lógico que todas essas barbaridades acabam aparecendo, mas tem se tornado cada vez mais comum ver pessoas conspirando na internet contra esse povo. Mas pode ficar tranquilo, né? Se você tem algum amigo judeu que está pensando em vir visitar a Europa, fala para ele que ainda dá para vir aqui tranquilo, principalmente agora, antes que seja tarde. A não ser, né, que talvez se ele tenha aqueles rabos de cavalo saindo das orelhas, ou se ele queira sair mostrando o peru sem fimose na rua. Mas se não for assim, ele vai estar suave. Pelo que tem parecido, falar mal de judeu tem deixado de ser aquele tabu que passou a ser depois da Segunda Guerra, né? Aqui na Europa, nos Estados Unidos e pelo que me parece até no Brasil, onde essa moda pelo jeito tá pegando também. Se você curte um humor negro, você tá ligado que o Instagram é o novo jardim do Éden digital, né? Ali tem piadinha que beira o crime de ódio para todos os gostos. E se você acha que os memes são pesados, é porque você ainda não aprendeu a apreciar a divina seção dos comentários, né? Mas quem sabe disso tá ligado do que eu tô falando. Só que apesar das barbaridades, que para muita gente é dita com fundo de verdade, as plataformas em si não estão nem aí, né? Entre Elon Musk com Twitter e o Mark Zuckerberg com a Meta, os caras estão surfando na onda daquilo que hipnotiza a galera a passar mais tempo nas plataformas deles. O que até que é compreensível, né? Se a gente tentar pensar no verdadeiro interesse que eles têm por trás disso. Mas eu também não vou ser hipócrita aqui. Se eu não gostasse dessas piadinhas e desse tipo de humor mais delicado, eu não ia saber que existe tanto disso no Instagram, né? Afinal de contas, o algoritmo só entrega conteúdo que a gente consome. Então, da próxima vez, para de botar a culpa no Instagram quando ele te manda vídeo de mulher dançando de biquíni enquanto você tá usando o celular do lado da sua mulher, seu sem vergonha. Só que, falando dos judeus, e como que a conspiração contra eles tem voltado a crescer por aqui, eu decidi gravar esse vídeo enquanto eu caminho aqui pelo bairro judeu no centro de Praga, que é tipo a Higienópolis tcheca, né? Para quem é de São Paulo vai conhecer a referência. Para mim, o interessante desse lugar é pensar como que ele conseguiu ficar tão bem preservado mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu aqui, né? A cidade de Praga, que era já a capital da Tchecoslováquia na época, foi um dos primeiros lugares a ser invadido pelos nazistas quando toda a bagunça começou a perder o controle. E a real é que o bigodinho austríaco e todos os seus capangas pretendiam usar o bairro aqui como um museu para relembrar a raça extinta, ou que pelo menos eles planejavam, né, extinguir. Aqui, além dos pontos turísticos, como a antiga sinagoga e o cemitério judeu terem sido preservados por esses motivos, muitos museus têm itens judeus diversos, né, que foram apreendidos pelos nazistas ao redor de todo o centro da Europa e que eles planejavam expor aqui nessa região quando a guerra acabasse, né? Mas além dessa preservação para transformar o bairro em um tipo de museu a céu aberto, essa região também teve a sorte de não ser nenhuma zona de bombardeio da Segunda Guerra, o que também ajudou a preservar muitos prédios aqui dessa zona. E essa sorte não foi a mesma de outras cidades por aqui, né? Como aconteceu com Berlim, ou com Dresden, na Alemanha, ou com Varsóvia, na Polônia, que também não fica muito longe daqui. Inclusive, se você acha interessante a ideia de mostrar um pouco mais sobre essas outras cidades, ou alguma outra região que você queira conhecer do centro da Europa, escreve aqui nos comentários. Se vocês acharem uma boa ideia, eu posso tentar visitar esses lugares e gravar enquanto eu falo um pouco mais sobre eles para vocês. Mas aqui em Praga, até a época da Segunda Guerra, existia uma parcela da população que era judia, né? Nada que fosse muito fora do comum para a época no continente europeu. O problema é que, diferente do bairro em si, o povo que morava nele
infelizmente, não recebeu o mesmo cuidado de preservação, né? E acabou indo de base. E hoje em dia você até encontra um ou outro ali ou aqui, né? Mas com certeza não é nada tão notável como eu acredito que fosse antigamente em relação ao número de judeus na cidade. Só que entre todo o abalo que foi o Holocausto e essa nova onda de conspiração contra judeus que tem renascido não só na Europa, mas nos Estados Unidos, né, como eu disse, e que me parece estar crescendo no Brasil também, eu comecei a tentar entender melhor por que independente da época, do povo ou do motivo, os judeus sempre acabam se tornando alvo de perseguição, tá ligado? O que tem de tão especial nesse grupinho? Quando uma coincidência se repete várias vezes, ela para de ser coincidência, tá ligado? Talvez tenha alguma razão para isso acontecer, não sei. Mas desde a época do Antigo Testamento, quando os judeus eram escravos no Egito, até os tempos da Era Comum, onde cristãos perseguiram judeus por acreditarem que eles mataram Jesus, ou muçulmanos nos países árabes tratando os judeus como segunda categoria, ou até mesmo por motivos não religiosos, né? Que resultaram no Holocausto e que me parecem ser os motivos dessa tiração de onda com a judeusada que tem rolado mais recentemente também. Falando que eles controlam a mídia, que eles têm poder de governo, ou que eles são os donos dos bancos e das economias. Eu vi, inclusive, um vídeo de um rabino americano, se eu não estou enganado. Também, sinceramente, não vou saber dizer o nome dele. Mas no vídeo esse rabino estava fazendo a mesma pergunta, né? Ele fala sobre como que durante os milênios os judeus sempre foram perseguidos por motivos diferentes. O que faz ele meio que pôr a mão na consciência e tentar perceber que talvez, de fato, tenha algo de errado entre eles, tá ligado? E se você é um imbecil, incapaz de ter o bom senso de entender que o que eu tô questionando não faz parte de nenhum discurso antissemita, aproveita pra comentar e dar aquela engajada antes de sair daqui e enfiar o dedo no seu próprio reto, tá ligado? Mas deixando um pouco de lado as conspirações ligadas às crenças religiosas, muito do que se fala sobre os judeus é relacionado a dinheiro e a poder de influência, né? Esse era o principal discurso que já existia na Alemanha até antes do partido nazista começar a ganhar poder. Na real, o homem do bigode aproveitou dessa onda de conspiração para ganhar mais popularidade e poder político, colocando a culpa de todos os problemas da nação no ombro dos judeus. Ficou muito mais fácil de resolver o problema assim para ele, né? Nos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa que tem acontecido ultimamente também. Pelo que me parece, de fato, existem muitos judeus com poder de influência no país deles. E quando esses judeus decidem fazer merda por interesse próprio, as pessoas começam a taxar o povo todo, ao invés de só as pessoas em específico. É mais ou menos por isso que o Kanye West também decidiu começar a tuitar mais do que ele devia ultimamente, tá ligado? A insatisfação dele com a indústria da música perdeu a linha quando ele percebeu que muitos dos executivos que, pelo que parece, passaram a perna nele, eram judeus. Mas não é porque você foi sacaneado por um judeu que você vai sair por aí pregando discurso de ódio que já assassinou outras 6 milhões de pessoas que não tinham nada a ver com o seu umbiguinho, né, meu amigo? Só que eu acho que isso não é nenhuma novidade pra nós, principalmente no Brasil, já que é exatamente o mesmo tipo de coisa que acontece com outras raças e etnias que sofrem preconceito no nosso país. Quando um grupo de pessoas faz merda, muitas vítimas começam a colocar tudo no mesmo saco e associar a merda feita a algum tipo de, sei lá, característica física, étnica, que deixe claro que todos eles são diferentes de nós, tá ligado? E não só o sujeito sem vergonha que fez qualquer tipo de merda que possa se encaixar nesse exemplo. Mas isso é um instinto do ser humano, agir em tribo. É inevitável que isso aconteça até que a nossa espécie chegue ao fim. Especialmente com a maioria das pessoas sendo incapazes de ter um pensamento crítico e um bom senso mínimo para entender que meia dúzia de pilantra não representa uma raça inteira, tá ligado? Porque se for pensar assim, todo paulista é boiola e todo brasileiro é bandido. Mas claramente isso não é a regra, tá ligado? Eu, por exemplo, eu vivi a minha vida inteira em São Paulo, eu nasci lá, que é a maior cidade do Brasil, e nem por isso eu dou golpe nos outros e roubo o celular, né? Ué, não importa a situação. Se não fosse judeu fazendo merda com o poder que eles têm, as pessoas iam achar outra característica para separar o grupo deles contra esse inimigo em questão.
Essa tribalização ia ser feita pela religião do vilão, ou pela cor dele, pela descendência, ou qualquer outro tipo de motivo, mas ia existir do mesmo jeito. Ia existir o banqueiro cuzão, ia existir a mídia controladora e os ricos, malvados e perversos. Não importa qual que seja a característica ou a tribalização que iam usar para separar essas pessoas do resto do povo. O problema com os judeus em específicos é que, apesar de vários povos serem sempre marginalizados durante os séculos, como os próprios ciganos ainda são até hoje aqui na Europa, com os judeus eles meio que, por seleção natural, aprenderam a ter sucesso mesmo sendo excluídos desse jeito. Principalmente durante os tempos mais antigos na Europa e no Oriente Médio, a judeusada sempre foi impedida de ter acesso a emprego e a seguir uma vida comum como qualquer outro cidadão, tá ligado? Então eles sempre tiveram que sobreviver de algum outro jeito. Seja abrindo negócio, seja negociando empréstimo, ou qualquer outra solução criativa que hoje em dia seria chamado de empreendedorismo. Mas que na época deles era simplesmente arrumar um jeito de fazer grana e sobreviver, né? Só que como eles sempre eram excluídos socialmente, se tornou comum aos judeus se ajudarem, né? E se fortalecerem entre si. Isso meio que cresceu e fortaleceu a comunidade deles como um todo e fez com que nascessem conspirações de que judeus formavam sociedades secretas, quando na real os caras estavam simplesmente se reunindo entre eles, já que essa era a única solução que eles encontravam para ter algum tipo de sucesso, não só econômico, mas social também, né? Mas, ok, eu não sou oráculo nem dono da verdade. Se existe sociedade secreta de judeu conspirando pro mundo, pode até ter. Mas eu não tô aqui para falar nem que sim nem que não, né? O meu ponto com esse vídeo é outro. Como durante todas essas gerações os judeus foram se fortalecendo e se ajudando a subir negócios e passando os ensinamentos de pai para filho, chegou ao ponto em que chegou hoje, né? Onde muitos desses judeus são bem-sucedidos economicamente e socialmente, com cargos importantes em bancos ou empresas de mídia e comunicação. Só que o que os fanboys do bigodudo do Twitter têm que entender não é que os judeus, dono de corporação, são bonzinhos, mas que eles também não são os arrombados exclusivamente por conta da religião deles. Na minha visão, só tá faltando o mínimo de bom senso e pensamento crítico pra galera conseguir ter essa interpretação do que tá acontecendo, né? Mas no final das contas, eu acho que a internet tem feito um bom serviço de alerta para problemas futuros, tá ligado? Do mesmo jeito que o antissemitismo tem crescido cada vez mais na internet, antes de voltar a ser visível na vida real ou nas ruas, ou até quem sabe na política, o mesmo acontece com muitos outros problemas que podem ser meio que previstos, né, na seção de comentários das redes sociais antes de perder o controle. Essa é pelo menos a visão que eu tenho sobre como que o antissemitismo tem crescido na Europa e no resto do mundo. E como que agora, pelo menos, não tem crescido sozinho, né? Mas meio que junto com uma onda muito maior de intolerância a outras raças e culturas que estão vindo meio que como um rebote pelo excesso de aceitação que a gente viu no Ocidente durante a última década, principalmente. Mas comenta aí qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Eu realmente tenho curiosidade de saber como as outras pessoas pensam sobre isso. Você acha que essa intolerância contra tribos estranhas, né, tem crescido no Brasil também, ou as coisas estão meio que do mesmo jeito que sempre teve? Mas é isso aí. Aproveita essa moral e também se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.